Nosso foco nesse vídeo é discutir a questão 21 do ENAD de Computação de 2011. Vamos a ela. No desenvolvimento de um software que analisa bases de DNA representadas pelas letras A, C, G, T, utilizou-se as estruturas de dados do tipo pilha e fila. Considere que, se uma sequência representa uma pilha, o topo é o elemento mais à esquerda, e se uma sequência representa uma fila, a sua frente é o elemento mais à esquerda. Analise o seguinte cenário. A sequência inicial ficou armazenada na primeira estrutura de dados na seguinte ordem: A, G, T, C, A, G, T, T. Cada elemento foi retirado da primeira estrutura de dados e inserido na segunda estrutura de dados. E a sequência ficou armazenada na seguinte ordem: T, T, G, A, C, T, G, A. Finalmente, cada elemento foi retirado da segunda estrutura de dados e inserido na terceira estrutura de dados. E a sequência ficou armazenada na seguinte ordem: T, T, G, A, C, T, G, A. Qual a única sequência de estrutura de dados apresentadas a seguir pode ter sido usada no cenário descrito acima, onde eu tenho opções de A, E, com sequências específicas por questão, ok? Como a gente pode perceber no início da questão, ele deixa claro na contextualização dela que para o aluno poder conseguir respondê-la, ele precisa dominar conceitos básicos a respeito das estruturas de dados do tipo pilha e fila. Mas o que são pilhas e filas? Vamos primeiro realizar uma discussão breve sobre as duas estruturas, para daí eu mostrar para vocês como a gente poderia resolver essa questão com um pequeno bizu, com uma pequena dica. Ok? Então vamos lá. Pilhas são estruturas de dados na qual cada elemento é inserido ou removido do seu topo. Isso significa que sempre o último elemento a entrar uma pilha seja sempre o primeiro elemento a sair dela. Ok? Tal característica de entrada e saída de elementos dessa estrutura de dados faz com que a gente possa classificá-la como sendo estrutura de dados do tipo LIFO, que significa Last In, First Out, ou isto é, sempre o último elemento a entrar será o primeiro elemento a sair. E uma característica básica desse tipo de estrutura, que dá uma dica muito interessante para resolver a questão que estamos discutindo no vídeo, é que a característica LIFO dessa estrutura faz com que os elementos de saída fiquem invertidos se a gente for comparar com a ordem dos dados de entrada. Aqui do lado direito do slide a gente pode ver um exemplo onde eu tenho os elementos 7, 5 e 2. Onde primeiro eu coloquei na pilha o elemento 7, segundo o elemento 5, terceiro o elemento 2. Quando eu realizar o comando POP para essa pilha, como sempre, o primeiro elemento a sair é o último elemento a entrar. O último elemento a entrar foi o 2, portanto, ele é o primeiro elemento a sair da pilha, seguindo pelo 5 e, por último, o 7, que foi o primeiro elemento a entrar na pilha. Já na fila, eu tenho uma característica de acesso diferente, onde sempre o primeiro elemento a entrar na estrutura de dados será o primeiro elemento a sair. Imagina uma fila de banco, uma fila de carro, uma fila de pessoas. Aqui cabe a justiça, né? Se eu fui o primeiro a chegar na fila, eu tenho que ser o primeiro a sair. Tal característica de acesso a dados é conhecido como FIFO, né? Que é First In, First Out. E tal tipo de acesso aos dados dessa estrutura também dá uma dica muito boa para a questão que a gente está discutindo. Tal característica de acesso faz com que elementos de saída fiquem com a mesma ordem dos dados, se a gente for comparar os dados de entrada. Aqui à direita novamente, implementando-se uma fila, um exemplo de uma fila. Vamos supor que o primeiro elemento a entrar foi o 7, seguido pelo 5, seguido pelo 2. Como o 7 foi o first in, né, o primeiro a entrar na estrutura, ele é o primeiro a sair, seguido do 5, seguindo do 2. Observem que a ordem 7, 5, 2 de entrada foi mantida para a saída. Pegando essas pequenas dicas da discussão das características de cada estrutura, a gente pode voltar a analisar a questão e observar dois detalhes que, entre aspas, matam a questão. Por exemplo, a gente pode observar que na primeira estrutura de dados eu tinha a ordem AGTCAGTT.
Na segunda estrutura de dados, observe uma inversão na ordem dos elementos contidas na segunda estrutura, que é o inverso. Isso é um forte indício que a segunda estrutura da questão, de fato, é uma pilha. Continuando a análise da questão, a gente pode observar que a terceira estrutura de dados manteve a ordem dos elementos comparando-se com os dados de entrada da segunda estrutura. Como foi mantida a ordem, é um forte indício que a terceira estrutura, de fato, é uma fila. Comparando-se todas as opções, verificando a análise realizada, e até por questões de eliminação de cada opção, dada a ordem das estruturas contidas em cada opção, eu sequer preciso avaliar a primeira estrutura, já que a letra A é a única opção onde a segunda estrutura é uma pilha e a terceira estrutura é uma fila. Dada toda a análise, a gente pode concluir que, de fato, a resposta correta para a questão discutida nesse vídeo é a opção A. Muito legal, né, pessoal? Numa única questão, a gente pôde estudar duas estruturas de dados básicas que são recorrentes em qualquer tipo de prova de TI, análise de sistemas, ciência da computação, e que tem grandes chances de cair no próximo ENAD. Não com a mesma configuração, mas abordando as mesmas estruturas, ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil e aguardo vocês para os próximos vídeos com discussões em outras questões do ENAD relacionadas a algoritmos e estruturas de dados, ok? Obrigado a todos e até a próxima.